Bom, agora eu venho já com toda essa parte, veja só, costurada, uma manga, né? Olha aqui. Aí aqui é outra manga, ó. Costurada, tá vendo? Vamos pegar aqui a lateral. Olha aqui a lateral, ó. Também devidamente costurada. E a outra também está. O que a gente tem que fazer agora? Calcular a medida para deixar sem costura aqui na parte de cima, que é a passagem da cabeça, não é? Então, há uma abertura que deve ser deixada aqui. Como que você faz isso? Assim, eu vou dobrar as mangas para baixo, que é para você ter a visão perfeita do que é o corpo da peça, sem mangas. Então, você verá somente aqui, o corpo da peça, tudo bem? Esse tamanho deverá ser dividido em 4 partes. Então, imagine que você tenha 20 centímetros de uma ponta à outra. Imaginemos isto, ok? Você deverá deixar 5 centímetros aqui, nessa direção, lá em cima, na verdade, né? Costurado. E 5 centímetros do outro lado, do lado de cá, aqui em cima, costurados. O restante fica aberto, porque é a abertura, tudo bem? Isso que você vai calcular aí. Não tem como eu te falar, deixe 5 centímetros e 5. Eu não sei qual é a extensão da sua peça. Então, você vai medir isso aqui e vai dividir em 4. A quarta parte deste lado você costura e a quarta parte deste lado você costura. O restante fica aberto. Claro que a costura deverá continuar seguindo este padrão. Você vai costurar da mesma forma lá em cima. Então, eu aqui começaria pela base da minha manga, tá aqui, vou costurando, costurando, costurando. E quando eu chegar aqui, o que eu tenho que fazer? Da manga pra cá, costuro só mais 5 centímetros. Partindo do princípio que eu tenha medido aqui 20, tudo bem? Mas se a sua estiver maior, serão mais centímetros aqui. Se a sua estiver menor, serão menos centímetros aqui. A mesma costura que você fizer deste lado, você costura do lado de cá. Tudo bem? Tô indo lá, vou fechar as minhas partes de cima e depois eu volto aqui pra gente continuar. Após você ter feito todas as costuras, então veja, manga, manga, a parte de cima, aqui a abertura, né, ó, para o pescoço, e a parte de baixo, então, onde está o tronco, ok? Depois de tudo costurado, você deverá fazer uma carreira nas mangas, então, uma nessa manga e uma nessa manga, uma na abertura do pescoço e uma na base da peça, de pontos baixos. Só isso que você deve trabalhar. Uma vez feito, então, todas as carreiras de ponto baixo, veja aqui, olha só, aqui também, ó, uma carreira de ponto baixo. Na outra manga, você tem ponto baixo. E na base, você também tem, aqui, uma nova carreira de ponto baixo. Você tem a opção de permanecer utilizando a mesma cor de fio ou você pode brincar com tonalidades. Eu aqui vou brincar com as tonalidades. Então, você pode pegar uma mudança de cor, olha aqui, ó, este tom um pouquinho mais claro, veja só, né? Ok? E você pode pegar mais claro ainda, se for o caso. Olha lá, ó, tá vendo? Eu aqui trabalharei com este tom. Você aí não precisa realmente mudar de fio. Você muda se achar interessante. Caso contrário, mantenha a sua execução com o mesmo fio, a mesma cor. Eu já optando, então, pela segunda cor, né? Repare, olha, haverá um contraste aqui, né? Executarei os detalhes e o restante da peça, na verdade, com o outro tom. Mas eu volto a falar, se você não quiser usar outro tom, tudo bem, faça com o mesmo fio na mesma cor, tá bom? Então é o seguinte, olha, você deverá executar
na parte de cima da sua peça, na abertura do pescoço, uma carreira de meio ponto alto. Então, aqui eu fiz um ponto baixo e faço uma correntinha para dar altura. Laço e continuo executando. Para cada ponto à minha frente, um meio ponto alto. Sempre respeitando a quantidade de pontos. Agora, eu não tenho mais que me preocupar com nenhum tipo de aumento. Nesta peça, na verdade, não é? A gente não tem muito essa preocupação e também não há diminuições a serem feitas. Então, aqui haverá uma carreira em outro tom, em outra cor, eu trabalhando com um tom mais claro do que eu estava anteriormente, de meio ponto alto. Ao encerrar esta carreira, eu volto aqui e nós continuaremos a execução juntas. Veja só, então feito já a minha carreira de meio ponto alto na parte de cima, então onde é o pescoço, eu deixo ali de lado e eu venho trabalhar a manga. Olha, o mesmo processo de execução para esta manga será usado nesta manga e também na base da sua peça. Então, o que nós vamos fazer agora será repetido por mais 2 vezes. Uma para a outra manga e outra para a base, a abertura de baixo da tua peça. Tá joia? Bom, novamente eu com o fio de outra cor, vamos colocar o ponto preso na nossa execução, vou fazer um ponto baixo. E como eu trabalharei pontos altos, eu preciso de 2 correntinhas. 2 correntinhas. Laço. Vou fazer para cada ponto que houver à minha frente um ponto alto. Gente, lá na parte de cima, aonde é a abertura para a cabeça, nós trabalhamos meio ponto alto. Para as mangas e também para a base da sua peça, o trabalho deverá seguir com pontos altos. Tá joia? Então tá, eu vou executar esta minha primeira carreira de pontos altos e depois eu retorno aqui para continuar a nossa execução com vocês. Vamos lá, então a primeira carreira com a mudança de cor em ponto alto executada, vamos iniciar a segunda carreira. Bom, logo de cara uma dica, você executará a quantidade de carreiras que te agradar. Se você quiser fazer 10 carreiras, tudo bem. Se você quiser fazer 2, 3, tudo bem. É você quem decide, tá joia? Por quê? Porque de agora em diante tudo se repete. Como que eu faço? Assim, ó. Vou fazer, assim que eu conseguir girar a agulha, eu faço 1, 2 e 3 correntinhas, porque eu preciso dar a altura para o meu ponto. Laço, a agulha está na frente do ponto, entre um ponto e outro eu tenho um espaço, passo a agulha por este espaço e volto ela para frente. Puxo uma laçada para fora e continuo a execução do meu ponto normalmente. Novamente eu laço, a agulha permanece na frente, eu vou lá para trás e volto para frente. Puxo uma laçada para fora e continuo a execução do meu ponto novamente, normalmente. Neste momento, eu teria o que seriam 3 pontos altos pegos pela frente. Laço e agora a agulha fica aqui atrás. Eu vou chegar mais perto, ó. Agulha na frente, agulha para trás. Tenho um espaço entre os pontos. Passo por ele e volto para trás. Puxo uma laçada para fora e continuo executando o meu ponto normalmente. De novo, laço, a agulha está lá atrás. Venho para frente, volto para trás. Puxo uma laçada, faço o meu ponto normalmente. De novo, laço, a agulha está atrás. Venho para frente, volto para trás. Puxo o ponto para fora e executo o ponto normalmente.
Observem, tenho 3 pontos pela frente e 3 pontos por trás. E é assim que eu vou intercalar a execução da barra da minha manga. Eu vou executar pontos pegos pela frente e pontos pegos por trás, intercalando de 3 em 3, ok? Quantas carreiras isso, Ive? Como eu te disse, faz quantas você quiser. Você quer só uma? Você quer 2? Você quer 3? Você quer 10? Você quer, sei lá, enfim. Quantas você desejar é que você executará. O tamanho da manga, quem define é você, tá joia? A mesma coisa será feita para a outra manga e para a base da sua execução, tá joia? Bom, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou executar esta manga, eu vou executar a outra manga. Depois das mangas prontas, eu vou executar a base da minha peça e depois eu volto aqui, porque após você ter trabalhado os pontos em barra, né? Ponto barra 3x3, que é o que nós estamos fazendo, nós voltaremos para executar o detalhe final da peça, ou seja, é a última carreira sobre esta cor que eu estou usando agora. E eu volto a comentar, se você estiver usando uma cor só, tudo bem, não tem problema não. Pode continuar tranquilamente. O importante é você executar a quantidade de carreiras que você deseja nas duas mangas, na base da peça e voltar aqui para fazer o acabamento comigo. Então, olha só, uma vez que você tenha acabado, inclusive, com a barra, você agora vai ter que trabalhar o acabamento. No acabamento, nós retornaremos a utilizar o fio de cor mais escura. Aqui no meu caso, você tem que ver qual o seu caso aí. Bom, a minha sugestão é trabalhe uma carreira com o fio da tonalidade usada anteriormente, exatamente como a carreira anterior, e encerre a execução. Então, aqui eu trabalhei 3 pela frente e 3 por trás, trabalhando então o ponto barra 3x3 com o fio de tonalidade escura, após ter executado a barra com fio claro, tudo bem? Bom, é só trabalhar da seguinte maneira. Você vai pegar a sua agulha já com um ponto preso a ela e vai continuar a execução como se você não tivesse encerrado em momento algum. Então, eu escolherei um ponto qualquer, não tem ordem, é qualquer ponto. Você passará a agulha pelo ponto como se você estivesse trabalhando o ponto na continuidade. Vou fazer uma laçada, estou girando aqui o fio e eu vou prender o meu ponto na agulha. Ok, tá lá, o trabalho tá preso, tá? Uma correntinha, 2 correntinhas para dar a altura, laço. Tô ajeitando o fio aqui para ele não ficar na frente. E continuo trabalhando o ponto, mantendo o desenho que já vinha sendo executado anteriormente. Então, eu pego 3 pela frente, 3 por trás. 3 pela frente, 3 por trás. Como eu já vinha executando anteriormente. Uma vez feita essa carreira, pronto, acabou a sua execução. O seu trabalho, veja só, estará totalmente executado e com o detalhe na ponta da sua manga ou na ponta da sua barra. Além disso, não se esqueça que você tem aqui, ó, a abertura do pescoço. Neste caso, você não trabalhará o ponto barra, simplesmente fará uma carreira com o ponto baixo, como feito na carreira anterior. Joinha? Então tá. Eu te espero, eu te aguardo e te vejo na próxima.